Pronto. Legal. Estão me ouvindo bem? Só para tirar uma Sim. dúvida, quem é o outro voluntário que vai estar comigo? É o Daniel e o Gabriel. Ah, perfeito. Acho que a gente não teve tempo de decidir. Como é que a gente faz? Eu falo toda a minha parte e a gente vai em sequência? Melhor? Acho que a gente pode ir conversando durante, né? Cada um se apresenta e a gente fala. Ah, beleza. Então, vou começar me apresentando. É que eu tenho uma apresentaçãozinha aqui, eu achei que ia ser em sequência, mas a gente pode ir um interrompendo o outro. Vou até colocar aqui, ó, quem que eu sou. Eu sou Ariel Marcelo Madril, sou desenvolvedor de jogos aí das antigas, né? Eu acho que sou dos primórdios do mercado brasileiro de jogos. Eu comecei trabalhando na Tectoy, e no videogame Zibo, que era um concorrente aí do PlayStation 2 na época, e pela turma aqui, eu acho que foi antes de muita gente nascer aqui, né? Numa época que não tinha muitas das ferramentas que a gente tem hoje, era para desbravar o terreno de desenvolvimento de jogos. Eu sou formado em Ciências da Computação pela Unesp, e eu tenho mestrado em Design Digital, principalmente porque eu quis fazer uma composição de competências minhas aí, entre bem técnico. Eu sou uma pessoa muito, muito técnica, né? Tipo, eu acabei andando muito para a área de desenvolvimento puro, então o pessoal até pergunta, você faz jogos, você sabe desenhar? Não, não sei desenhar, sou péssimo. Você me dá um desenho, eu sei fazer ele virar alguma coisa que dá para brincar, mas eu não sei desenhar. E aí eu peguei o mestrado em design para poder me aproximar um pouquinho mais do pessoal mais artístico, e eu consegui traduzir o que eles querem do mundo da arte para o mundo do desenvolvimento, né, que é uma coisa bem comum em desenvolvimento de jogos. E aí também tem umas curiosidades minhas, eu patino bastante, eu jogo ioiô, tenho um monte de ioiô, e monto cubos mágicos, e também danço forró e sertanejo, e mais umas tantas danças de salão aí, que não é comum de uma pessoa mais técnica tá fazendo, né? Aí eu surpreendo todo mundo. Vou deixar o pessoal se apresentar aí também. Se vocês quiserem dividir alguma coisa aí. Boa. Vou seguir aqui. Prazer, pessoal. Boa noite. Eu sou o Gabriel Lima, tenho 22 anos. Eu sou assistente de marketing, inclusive aqui na JA Rio de Janeiro, que é promovendo a Feira de Profissões. Eu sou um grande entusiasta em jogo, embora a minha formação seja em marketing. No início ali da minha carreira, fiquei muito em dúvida se eu seguia na ciência da computação para seguir na programação, ou se eu ia para marketing. Acabou que eu estou nesse caminho dividido aí. Então, estou compondo aqui esse trio com duas feras, mas eu sou mais um entusiasta dos jogos e trabalho hoje no marketing, com algumas experiências em criação de jogos que a gente fez aqui dentro da JA. Eu sou do Rio de Janeiro, aqui de Caxias. Eu sou apaixonado por jogos vorazes, então, se tiver algum fã aí, nós consideramos amigos, meu filme favorito da vida. Sou apaixonado por PlayStation também, então eu jogo desde pequenininho mesmo. Acho que as minhas primeiras lembranças assim da infância foi jogando. Então, estou muito animado aqui em compartilhar com vocês. Espero que seja uma noite agradável para todo mundo. Legal, boa noite aí, gente, tudo bem? Oi, me chamo Daniel, tenho 35 anos, sou ilustrador, eu trabalho há pouco tempo na indústria de jogos, né? Meu estúdio, ele adentrou agora nessa nova onda agora, vamos dizer assim. Nós somos um estúdio de ilustração, então a vida inteira a gente trabalhou com publicidade, ilustração para livro infantil, um monte de coisas desse sentido, e agora a gente está trabalhando também com a ajuda de programadores para fazer nossos jogos, né, e entrar nesse mundo diferente, que pô, também sou entusiasta desde novo. Enfim, eu jogo tudo que eu tenho, eu jogo infinito, então é basicamente isso. Show de bola. Bom, se vocês forem querer seguir a apresentação, eu pensei em falar um pouquinho eu acho que a gente podia falar cada um de sua formação, né, e como que isso daí pode acabar ajudando vocês a adentrarem na área. Eu tenho até uma historinha para contar, né? Quando eu era, sei lá, tinha uns 12 anos de idade, mais ou menos, o que eu mais gostava de fazer, e até hoje né, é jogar videogame, né? E aí eu pensava, o que é que eu vou fazer que vai me permitir eu jogar o máximo de videogame que eu puder? E aí eu pensava, pô, será que é advogado, cara? Quanto trabalha um advogado? Aí eu via lá, o cara trabalhava, sei lá, 200 horas por semana. Eu falei, não vai sobrar tempo. Eu falei, e se eu trabalhar de, sei lá, veterinário? Eu fui pesquisando até que uma hora caiu assim a ficha e falei, pô, mas alguém tá fazendo esses jogos, né? Esses jogos não estão nascendo sozinhos.
Falei, e se eu fizer jogo, né? Porque daí eu vou fazer jogo de dia e jogar jogo de noite. Falei, pô, é isso mesmo que eu vou fazer. E aí, como é que eu fui escolher meu curso? Porque na época que eu estava pensando nessas coisas aí, era a época que a ciência da computação estava meio que começando, né? A gente acha que tudo isso aí tem muito tempo, mas o meu pai, ele é desenvolvedor ele também é desenvolvedor de computação, só que na época dele não existia ciência da computação, existia só engenharia elétrica, era o mais próximo que tinha de computação. Isso daí faz o quê? Uns 60 anos atrás, né? Não é tanto tempo assim. Então, nesse tempo, nasceu a ciência da computação, e aí, quando eu estava começando a fazer, devia ter o quê? Uns 15 anos no máximo de curso. E aí eu fui ver, na época, o que tinha mais próximo do que a gente tem hoje para LinkedIn era o Gama Sutra. O Gama Sutra era uma revista de desenvolvimento de jogos, e lá o pessoal postava vagas, né? E aí as vagas eram tudo para Blizzard, né? Das antigas aí que fazia jogo de DOS na época, que ainda existem hoje, né? E são gigantescas, mas na época elas eram pequenininhas e estavam fazendo seus primeiros jogos. E aí eu falei, beleza, o que é que tem mais pedindo aqui? Aí eu olhava lá, ciência da computação, engenharia da computação, ciência da computação. Na época a gente não tinha tantas carreiras em games que nem a gente tem hoje. Então era meio que um monte de cientistas da computação lá, tentado, fazendo jogo, desenhando como podia, e chamando seus amigos desenhistas aí para melhorar um pouco o negócio. Mas como eu vi que era aquilo lá, eu falei, beleza, eu vou fazer ciência da computação, que aí eu tenho mais chance de entrar. E foi isso que eu fiz, né? Eu entrei em ciência da computação, duram 5 anos, tem uma grande vantagem, porque além de você ser muito cobiçado na área de games, principalmente porque o pessoal meio que foge um pouco de ser muito técnico, né? E essa é uma vantagem, tá, gente? Tipo, quanto mais difícil é uma coisa, é difícil para você, mas é difícil para todo mundo também. Aí a maioria das pessoas não vai. Se você encarar, você tem menos gente ali que chegou na frente, aí vai ter mais vaga. E aí é uma área que tem bastante matemática, física e bastante exatas, só que ele tem uma grande vantagem. Além de você trabalhar com games, você pode trabalhar em outras áreas, então você não está tão refém, né, de um mercado que pode estar meio ruim, que é mais ou menos o que está acontecendo no ano passado, mas acho que agora está melhorando um pouco, mas teve uma grande queda de empregos em desenvolvimento geral, e games sofreu bastante. E também, geralmente, costuma pagar ok, né? Tipo, a gente consegue ter uma vida boa fazendo algo legal. Então, é uma empregabilidade mais fácil. Não necessariamente 100% em jogos, né? Às vezes você tem que se esforçar mais para entrar nessa área, mas você pode ir trabalhando em uma outra coisa no meio termo. Você tem bastante... É bem versátil. Eu vou deixar meus amigos falarem agora. Acho que esse caminho que o Ariel falou é bem bacana, né? Quando ele tá começando ali a buscar um emprego cara, deixa eu pensar aqui no que eu gosto, pensar no que eu posso, em que eu posso trabalhar para fazer mais disso, né? Eu acho que hoje em dia, eu sempre falo que um dos maiores desafios é para um jovem de 17 anos escolher o que ele quer ser para sempre, né? Como se fosse uma escolha que ele não pudesse mudar, como se ele não pudesse errar. E acaba que, enquanto você tá no ensino médio, você não conhece metade das profissões que existem, né? Eu, quando entrei no mercado de trabalho, por exemplo, que eu fui ver que existe gestão de compliance, que existem áreas que, tipo assim, quando você está no ensino médio, você não tem noção de que existe. Então, entrar no mercado de trabalho, existem várias formas de você entrar, né? Mas, de fato, quando a gente pensa numa universidade, a gente pensa nas mais famosas, na medicina, advocacia. E aí, ciência da computação agora, né, está começando a ser famosa, a ser mais popularizada. Eu gostei de saber dessa curiosidade do pai do Ariel, porque realmente eu tenho 22 anos, então eu já nasci ali numa época que a internet estava começando a se popularizar. Então, para mim, era algo normal da faculdade da ciência da computação. Eu escolhi marketing porque, quando eu estava no ensino médio, eu tive a oportunidade de participar dos programas da JA Rio de Janeiro. E aí eu fui contratado aqui como jovem aprendiz, na época que ainda era área de comunicação. E foi um lugar que eu cresci muito. Então, fui jovem aprendiz, estagiário, auxiliar, agora sou assistente. Então, eu já estava empregado, e aí eu decidi a minha carreira, eu decidi a minha formação depois que eu já estava dentro do mercado de trabalho, né? Então é um caminho um pouco diferente. E aí eu segui com marketing, mas eu ainda tenho muita vontade de fazer uma segunda graduação e seguir uma segunda área, assim, porque embora eu ame marketing, adoro o que eu faço, eu sinto que eu ainda tenho muito a contribuir. Eu acho que o legal é que, independente da graduação que você escolha, nunca é um desperdício, né? O conhecimento que você absorve, ele sempre vai ser utilizado, por mais que você queira trocar de profissão no futuro ou fazer alguma migração. Então, eu acho que marketing pode até contribuir para alguém de jogos, né? Interessante. Com certeza. Não Ainda só, mais né? para quem decidir ser meio híbrido, assim, porque a área de jogos
ela tem tudo. Ela tem desde a da pessoa mais artística do mundo, né, e em todos os tipos de arte. Tem arte 2D, tem 3D, tem som, audiovisual, VFX, que é fazer efeitos especiais, até as partes mais técnicas do mundo, que você tem um engenheiro de otimização, porque, gente, rodar uns negócios gigantes aqui num retângulo desse aqui, ó, É complicado. tem que fazer uns milagres matemáticos aí para poder entrar a coisa. Então, aí pode falar. Não é à toa que quando vocês deram um jogo, né, sobe 50 mil nomes lá. Exatamente. De tanta E aí gente que tem pra fazer jogo. Exatamente. E aí tem, às vezes, aqueles unicórnios ali de pessoas que trilharam um pouco das duas e aí acabam no meio termo, que é ótimo para quem está nas pontas conseguir colar uma na outra, né? Eu falo até muito que tem a carreira de tech art, que é a pessoa que estava confusa, começou a fazer coisa de arte, aprendeu um monte de coisa de arte, aí falou, mas eu não quero ser artista, eu vou ser técnico. Aí começa a fazer um monte de coisa técnica e aí fala, mas eu vou fazer os dois. Aí cai o tech art. Tech art é quem faz toda a parte de iluminação, de efeito especial, que envolve saber desenhar direito e saber como é que é a matemática das coisas, para que o efeito fique bonito, performático, ou seja, dá para colocar bastante e não vai ficar 3 FPS, né? Funcional, né? Exatamente, fica funcional, e aí tem que ser o cara que gosta dos dois, assim, ele tem que ter metade do tempo em cada um, a confusão dele, não sei para onde vou, não sei para onde vou, ele, encaixa no lugar perfeito para essa galera confusa aí. Isso que vocês dois falaram só contribui também para a minha formação, né, que é de artista, né, visual. Então, se você tiver feito, por exemplo, como você falou, né, o marketing ou qualquer coisa relacionada à publicidade, isso ajuda demais, cara, porque você já sabe tudo que o cara já vai te pedir, você já sabe. Então, eu vou até dar um exemplo aqui de alguém que entenda de marketing, entenda um pouco de como é que é o desenvolvimento de jogo, encostar ali no programador e falar, cara, já que você está fazendo aí essa cena, coloca umas câmeras aqui, porque na hora que a gente for fazer o clipe do jogo, isso aí vai ser bom. E aí o engenheiro fala, ainda bem que ele falou isso, porque agora eu já vou fazer o jogo pensando em várias câmeras. Eu estava fazendo com uma só. Se fosse para ele me pedir isso lá no dia de fazer o material de marketing, eu ia ter que mudar um monte de coisa no jogo. Mas como ele me pediu agora no começo, fica muito mais fácil. Quando a gente está construindo qualquer programa, eu falo que é muito parecido com você tentar fazer um prédio e aí falar, eu queria uma outra coluna bem aqui embaixo, no subsolo. Cara, no subsolo, se tivesse falado bem no começo, quando a gente não montou nada, era só por outra. Agora a gente tem que colocar suporte, não sei o que, para poder colocar uma coluna a mais ali. A mesma coisa com o desenvolvimento. Então, quem tiver ligado aí, for de outra área e saber falar com um programador, faz o estúdio andar foguete, passos né? largos, exatamente. Eu tenho uma dúvida. O estudante que hoje em dia ele está, né, confuso ali, está pensando numa área de games, qual a dica que vocês dão, assim, por onde começar? Eu vou costumar dar a dica que funcionou extremamente bem para mim, né? Eu vejo que todo mundo faz o contrário do que eu fiz. Todo mundo escolhe uma área para estudar e depois vai procurar um emprego. Eu fiz o contrário. Eu fui lá, com 12 anos de idade, eu olhei o emprego e falei, o que eles querem? Aí eles querem essa lista aqui. Aí eu falei, vou chegar com essa lista pronta. E aí eu cheguei com a lista pronta e ganhei o emprego, né? Eu fiz o inverso. Eu vi o que eu queria fazer, assiste uns vídeos, assim, de pessoas desenvolvendo no YouTube, tem muita gente, né, desenvolvendo coisas, desenhando, fazendo escultura, fala, é isso que eu queria fazer, eu queria pelo menos experimentar isso. Aí procura uma vaga que é do que você assistiu, e vê o que eles pedem, e aí começa a mirar seus estudos. Tem muitas trajetórias diferentes, né, tipo, para você chegar né, enfim, no meio de games, né, e a minha trajetória também é totalmente curva, né? Ela nunca foi uma linha reta para os games, apesar de ser um grande sonho meu sempre trabalhar com jogos. Mas, como eu falei, eu sou artista, então eu comecei desenhando e participei de um estúdio que fazia de tudo um pouco, desde novo, como o amigo falou, desde novo. Antes da faculdade eu já estava estagiando, já estava correndo atrás desse trabalho, já estava fazendo as coisas, e aí as coisas que eram pedidas, né, de se saber nesse trabalho,
Aí a gente ia aprendendo e crescendo tanto quanto estúdio, quanto como artistas, né, individualmente. E aí, a partir daí, a gente foi aprender sobre jogos também, a gente pegou todas as coisas que a gente tinha na mão para poder criar jogos. Então, se você tem vontade de entrar no mercado de jogos ou entrar nessa carreira, cara, vai aonde você mais gosta também, vai aonde você tem mais paixão. Tipo, na minha área era arte, então eu consegui entrar pela minha paixão. Então, vai onde você é mais inclinado a gostar daquilo que você está estudando, você vai mais com mais vontade possível, porque, cara, você não vai parar de estudar nunca. Então, Isso aí é então uma verdade. vai com vontade mesmo. Eu tenho outras duas dicas que eu acho que são imprescindíveis. A primeira é Game Jam. Para quem não sabe o que é Game Jam, são eventos de uns 2, 3 dias, às vezes de uma semana, que é uma competição de desenvolvimento de jogos. E mesmo que vocês nunca tenham encostado em desenvolvimento de jogos, vai lá, porque lá na hora eles montam um time, é um grande evento, né? Um evento é tipo uma gincana. E aí o pessoal forma times, e aí cada um fala o que vai fazer, e vocês tentam completar um jogo no tempo escolhido lá com um tema. Às vezes é 2 dias para fazer um jogo, então é uma loucura. 2 dias sem dormir, Monster, tomando um monte de energético, mas o negócio é que vocês vão fazer muito da área de desenvolvimento e vocês vão fazer o ciclo inteiro. Então vocês vão rapidinho saber o que vocês gostam de fazer, o que vocês fazem bem, né? E se a área de games é algo que vocês querem seguir mesmo. Se vocês fazem 3, 4 jams, vocês vão começar já naturalmente vocês vão aprender a desenvolver jogos, a fazer isso com bastante gente, que é uma coisa diferente também, desenvolver sozinho e desenvolver em time. Eu geralmente lidero times de 40, 30 pessoas, né? São times grandes que eu participo. E é totalmente diferente fazer jogo sozinho, que é o que eu faço depois do trabalho. Às vezes eu tenho meus projetos individuais. E geralmente o pessoal que é os mentores são as pessoas que estão na indústria. Eu sou mentor de muita Game Jam, e eu estou na área, né? Então, quando eu vejo a mesma pessoa lá pela 18ª vez fazendo Game Jam e eu estou orientando, eu já vi a evolução dela, eu já vi como ela trabalha em grupo, já a entrevista está feita, né? No dia que ele cair na minha mesa, falar, vou entrevistar, ele fala, tá bom, né? Nem precisa de entrevista, já te conheço, né? Pode entrar. Capaz que nem entrevista eu tenho, já contrato ele direto. Olha aí, eu acho que é uma dica universal, né, para qualquer área, que tipo assim, você falou sobre o Game Jam, as pessoas podem estar pensando agora, pô, mas eu nunca fiz nada, eu não vou ir lá arriscar e tal. Não, mas pode acho ir. que é isso, perder o medo de tentar, né? Porque, cara, tentar você não tem nada a perder, assim. Eu vou até contar uma história. Aqui, eu moro em Manaus, né? Teve a Game Jam de Manaus e veio uma pessoa de um povo indígena mais recluso, né? E ela veio assim da louca, falou, olha, eu tô com uma vergonha terrível, eu vim aqui para participar da Game Jam, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. E eu não sei nada de computação, nunca tive computador, nada. Aí, o que ela pensou? Ela falou, já que é Game Jam, não é tipo videogame jam, não é Game Jam, é qualquer jogo. Ela falou, vou fazer um jogo de tabuleiro. Aí ela fez um negócio muito legal, uma sacola que ela fecha sozinha com material do povo dela, e ela fez as regras do jogo, um negócio incrível. Ela ganhou. Tipo, ela foi pra final foi pra São Paulo na Gamescom e foi pra final lá, com um negócio, ela nunca tinha ido, sabe? Tipo, do nada ela foi. É uma história muito legal dessa moça aí. Não, é interessante também. Não são pagos. A Gisele perguntou aqui, os eventos são super de graça, tá, gente? Na verdade, alguns têm até premiação. Vocês, em vez de ser pagos, vocês já saem com dinheiro. E é muito importante também essa coisa do trabalhar sob pressão também, né? De você ter X dias para você ter que ter um resultado o melhor possível. E isso é muito, muito importante, tanto na área artística quanto na área do trabalho braçal do jogo, né? Você precisa cumprir prazos o tempo inteiro, né? Sim. O Global Game Jam é a mais famosa, tá? Se vocês pesquisarem aí, todo ano eles fazem um evento e tem todas as... Tem Game Jam da cidade de vocês, tem Game Jam de tudo que é lugar. E a segunda dica, gente, é eventos de desenvolvimento do que vocês quiserem fazer, no caso de games. Aqui no Brasil, a maior é o Gamescom. O que acontece? Todo mundo que é relevante na indústria brasileira de games vai estar lá, todo mundo. Eu tô lá todo ano. E eu conheço todo mundo da indústria, né? Eu sou macaco velho da indústria, então eu saio cumprimentando 1000 pessoas lá dentro. E todo mundo tá lá. E vocês vão para lá falando, gente, eu quero trabalhar com games, é isso aqui que eu faço, e eu vou voltar aqui toda vez, vocês vão ver minha cara até vocês me contratar. Fala uma coisa assim, tipo, com pergunta, o que é que vocês estão precisando? Qual que foi o seu maior
pauta que você teve nesse ano aqui no jogo que você fez? Ah, putz, não teve tech art, né? Foi muito ruim de achar um. Beleza, ano que vem você vai ver só. Né? Aí você monta um portfóliozinho, vai nas Game Jam, já foca nisso aí, eu quero ser tech art, eu quero fazer a parte tech art. E volta no ano que vem na Gamescom, volta para aquela mesma pessoa e fala, tá aqui, ó, o que eu fiz do ano passado para agora. Você faz isso umas 2, 3 vezes, não tem como você não entrar em algum lugar. É isso, eu acho que o não você já tem. E essa dica do Ariel, mesmo se você não estiver lá presencialmente, eu acho que o LinkedIn é uma ótima plataforma para você pesquisar pessoas que são referências na área e mandar uma mensagem direta lá, cara, será que você me daria uma mentoria de 30 minutos para você me falar como eu faço para entrar nessa área? Então, muita gente vai se disponibilizar ali para conversar com vocês, e só essa atitude de vocês pedirem um tempo da pessoa talvez já seja um atrativo para esse cara aqui é diferenciado. É uma coisa que todo mundo tem que lembrar, é que quem está do outro lado contratando não é uma dádiva que quando eu te dou um emprego, não é uma dádiva, você vai fazer dinheiro para mim, você vai me ajudar, você vai fazer, eu preciso de uma pessoa. Se você chega e falar, eu vou ser a pessoa que vai, com certeza vai te ajudar, né? Não sei se eu vou fazer direito, eu sei que eu vou aprender, eu vou ficar aqui até conseguir fazer e eu vou fazer o que precisar para a gente dar certo aqui. É o que eu quero, né? Tipo, beleza, então senta aí, vamos fazer isso aqui. E não tem nada mais atrativo pro contratante do que o cara que dá o primeiro passo, né? O cara que tem iniciativa, o cara que vai procurar e dá a cara a tapa mesmo. Eu tenho isso aqui, como é que eu faço para melhorar? Isso aí é o mais importante, cara. Eu acho bacana desmistificar também, né? Porque quando a gente está de fora do trabalho, aquele trabalho parece impossível de ser realizado. Só pessoas geniais conseguem fazer. E depois que você entra e vira rotina, caraca, como é que eu achava isso aqui tão difícil assim? Claro que tem seus desafios e tal, mas nada é impossível, né? Quando você cai de cabeça. Já vou pegar esse gancho aí, e outra dica que eu dou em relação a, agora, tipo, a vencer obstáculos, assim, e subir na vida, independente de que fase que vocês estão. Se estão no ensino médio, pode ser na carreira, não espera você estar pronto para algo para pegar o negócio, faz o contrário. Se o negócio não vai te matar, pega o desafio e se vira para dar um jeito. Porque o pessoal que ninguém está preparado, quanto mais você sobe na carreira, mais você vê que ninguém sabe o que está fazendo. Tá todo mundo ali improvisando, tá todo mundo ali com medo, eu tenho medo, todo mundo tem medo. Né? O meu medo é diferente de vocês. Por exemplo, quando eu fui pegar meu primeiro time de 30 pessoas, eu nunca tinha liderado 30 pessoas, entendeu? Como é que eu vou como é que eu vou coordenar 30 pessoas? Se eu errar, todo mundo perde emprego. Olha o medo que eu tinha. Só que se a gente voltar 15 anos para trás, o meu medo era, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer essa matéria? Será que eu pego ela? Nossa, e se eu falhar? E se eu não voltar mais 10 anos? Eu não sei se eu vou conseguir desenhar um negocinho direito aqui, a professora vai achar ruim, sabe? Tipo, não muda, isso aí não muda, tá? Esse medo acompanha a gente até a morte. Medo é constante, Exatamente. Obrigado, Juliana, tá curtindo mesmo. Inclusive aqui, se vocês estiverem com medo de abrir o microfone para fazer alguma pergunta, gente, fiquem à vontade. Pois é. Mete a cara mesmo. E eu penso assim, eu meio que tenho um monólogo comigo mesmo. Eu falaria, seguinte, eu vou te jogar nessa situação, cara, mano, pelo amor de Deus, sai dela, tá? Aí eu vou lá e falo, eu faço, né? Eu dou aquela impulsada assim, eu faço. Aí, meu Deus, o que eu fiz, cara? Acredito que eu peguei esse negócio para fazer. Aí, pronto, agora já era, agora sou eu que vou fazer, né? Aí primeiro, eu mato. Primeiro deixa o problema aparecer e depois você pensa numa solução. Exatamente. É isso. Rafael já levantou a mão aí, pode falar, Rafa. Eu tenho uma pergunta em relação à profissão, né, do desenvolvedor de jogos. Como é que vocês conseguem lidar com bloqueio criativo quando vocês estão tipo com dificuldade de pensar em ideias, esse tipo de coisa para alguma ideia de algum jogo, algo do tipo? Aí o Daniel e o Gabriel que vai me ajudar, porque eu não tenho esse problema. Cara, varia muito, cara. Bloqueio criativo todo mundo tem, cara, principalmente quem trabalha só com criação, né? Você, em algum momento, você vai exaurir a tua criatividade e vai travar. Às vezes de madrugada, tendo que entregar, né, de manhã, né, o que você precisa. Mas não tem para onde correr, cara. Às vezes, quando você trava totalmente, você levanta da cadeira, você respira, toma um negócio ali na cozinha, toma um banho, respira mais fundo, volta, coloca uma música. Às vezes, tem gente que funciona assim. Tem gente que vai fechar a cara aqui e só vai sair daqui quando terminar. Isso varia, cara. E não tem para onde correr. Todo mundo tem um bloqueio criativo quando trabalha com criatividade. Não fique preocupado com isso, sabe? Deixa o problema aparecer, aí você resolve ele depois.
Eu, por exemplo, não sou desenvolvedor de jogos ainda, mas eu sou designer, né? Então, quando eu estou criando identidade visual, quando eu estou criando peça, o bloqueio criativo às vezes acontece. Eu acho que a maior forma de você contornar o bloqueio criativo é ter no portfólio, assim. Então, buscar referência, ver vídeo, ler, sabe, sobre a área ali. Eu acho que quanto mais você tem referência do que você vai fazer, mais você tem inspiração na cabeça. Porque quando você fica olhando só para os seus trabalhos, aí isso ajuda ainda mais para você ter bloqueio criativo, porque você está se inspirando em você mesmo. Então, quando você É, foca também no trabalho de outras pessoas, você consegue dar uma quebrada nesse bloqueio. existe uma ferramenta engraçada do desenho que, quando você desenha no papel, você está muito acostumado com aquele desenho já há um bom tempo, né? Você desenha ele, você fica horas desenhando ele e você acha que ele está ficando bom, né? Você acha que ele está ficando muito bom. Só que, de repente, tem um exercício que você faz para você detectar alguns defeitos desse desenho, porque você já está ficando acostumado com ver aquilo ali na sua frente. Então, uma técnica muito boa é virar o desenho de cabeça para baixo. Se você vira o desenho de cabeça para baixo, você vê um monte de coisas que está faltando, um monte de coisas que você deveria ter feito e fez diferente. A mensagem é, se você está com essa dificuldade nessa parte, né, onde você agarrou, você procura referência, como o amigo falou, você tenta olhar o seu desenho de uma maneira diferente, de uma linguagem diferente, chama alguém para olhar. Amigão, chega aqui, dá uma olhada aqui para mim. Isso aqui tá legal? Não, isso aqui podia mudar isso aqui. E o cara vai te dar uma visão que de repente vai mudar tudo e você vai seguir em frente. Isso. Agora eu vou dar a minha perspectiva de desenvolvedor. Por que eu falei que eu não tenho bloqueio criativo? Porque eu trabalho com programação. Então, o pessoal desenvolvedor, a gente não é um trabalho muito criativo. A gente pega o que o pessoal criativo fez e tem algo para fazer. Então, os designers falam, eu quero que o chefão ele atire 3 vezes, pule na plataforma, não sei o que. É isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer ele pular 3 vezes, aí é só matemática. Como é que eu faço a física de um ponto até o outro, a massa dele, blá, 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 blá. E aí vem o artista e fala, tem esse modelo 3D irrigado, tal, ele tem que se animar desse jeito, e tem antecipação, beleza, tem que fazer isso. Para mim é muito fácil. Só que como é que eu resolvo o bloqueio criativo dos meus artistas, né? Isso daí é uma questão mais de indústria, tá? Eu acho que eu sou o que tem de longe mais experiência aqui com projetos grandes, assim, e com timeline. E é assim, tipo, o programador consegue fazer qualquer coisa que o artista faz com quadrado. A gente chama de placeholder isso aí. Então, se não tem chefão, tem um chefão feito de quadrados, cubo para braço, cubo para perna, cubo para corpo, cubo para cabeça. E aí, se tem alguma coisa que está demorando demais, tem um artista travado em alguma coisa, eu chego lá e falo, seguinte, cara, amanhã, se você não me mandar isso aqui, vai com quadrado, tá? Eu vou fazer os quadrados, porque eu vou entregar o meu, e você se vira aí com o seu. E aí, os programadores já metem, né? Vocês estão dando risada, mas é bem assim mesmo. Tá E aí, certo, isso daí isso. dá uma destravada nos artistas, porque tem uma frase bem que eu costumo eles falarem muito, que é pronto, não perfeito. Isso. Que é tipo, você não vai ficar fazendo perfeito. Enquanto eu não chego lá falando, seguinte, amanhã vai quadrado, tá? Eles estão lá tentando fazer o negócio mais perfeito do mundo. Quando eu falo que vai vir quadrado, aí eles começam, meu Deus do céu, eu vou fazer essa cabeça desse jeito mesmo, porque é melhor do que o quadrado do programador, cara. O programador vai soltar o negócio mais feio do mundo. Aí, pá, no dia seguinte aparece a arte. Eu falei, beleza, então vai com a sua arte, não vai com a minha, né? Mas eu Cara, já ameaço, cubo pra todo lado, gente. isso, Minecraft, foi mal, o Minecraft é um cara que não tinha artista, ele fez tudo com cubo. cara, mas isso procede mesmo, cara. Porque o artista, ele vai até o limite do prazo, de todos os prazos, para que aquilo fique o melhor possível. Isso é universal, cara. Seja no jogo, seja na publicidade. Se o prazo é 9 da manhã, 8h59, ele tá dando um retoque aqui para entregar pro cara. Então, se não tiver pressão também, não anda. É isso aí mesmo. E os programadores são inversos, né? O programador, ele faz tudo antes porque como são eles que vão lidar com todos os bugs, todas as falhas, Sim. eu quero uma semana de jogo sem nada mudar, só pra gente ver se isso aqui não vai quebrar na mão de quem vai jogar isso aqui. Então, os artistas vêm direto. Ariel, mudei tal coisa. Pode, não, cara, era pra ontem acabou já. Agora, próximo update, se for ter, vai colocando aí. Aí, quando eles acostumam com isso, aí pronto. Aí vai chegando no final do prazo e eles vão ficando super criativos. Não tem bloqueio mais nenhum. Já dá para responder a pergunta da Juliana sobre se você trabalha com bugs aí. Vixe, eu trabalho com bug, isso aí é a minha vida praticamente. Passar 12 horas para ver que era uma falta de uma vírgula na linha 72. Exatamente.
Tem os trabalhos dos Keyways também, né, que é uma outra área de desenvolvimento de jogos, mas que o pessoal fala, o que eu mais queria era trabalhar jogando jogos, né. Eu não sei não, eu acho purgatório quem trabalha. Primeiro que eu acho que quem trabalha com QA é meio doente, assim, não tem como ser saudável. Juro por Deus, quando eu tava trabalhando na Tectoy, no Zibo, a gente tinha o Doom, né? O Doom lá, o antigão, era um port que a gente tinha feito para o Zibo. E como a gente só tinha acesso aos binários, a gente fazia tudo em assembly. E o assembly, assim, para quem não sabe, é quase 0 e 1. Então a gente programava 0 e 1, e aí cada coisa que a gente mudava podia quebrar algum lugar do jogo que a gente nem imaginava, tipo efeito borboleta. Então cada vez que a gente fazia um update, a gente falava, Elcio, a gente fez um update, você vai ter que jogar o jogo do começo ao fim de novo. E chegou uma hora, ele já estava na 26ª vez que ele fechava o jogo assim inteiro. Aí eu falei, pelo amor de Deus, cara, de novo você tá jogando Doom, cara. Você tá fechando de novo isso. Fala que vocês fizeram update, né? Eu tenho que jogar. Meu Deus, coitado desse homem. Teve uma pergunta aqui também de quais habilidades o iniciante precisa ter para se destacar na indústria do videogame. Essa pergunta é complicada porque todas as habilidades de qualquer... É tão vasto que qualquer combinação que você tiver, você vai ter algum lugar que você vai brilhar, entendeu? Então, por isso que eu falo que ir para as Game Jams é a melhor forma de se encontrar qual que é o leque de cartas que você vai querer ter na sua manga. Porque se você for bom em música e você for bom em arte, você consegue fazer um tipo de música que encaixa bem nos eventos do jogo e que, sei lá, tem a ver com a arte que está sendo o estilo de arte do jogo. Se você é bom de música e de programação, você vai poder ser um bom setador de eventos e colocar as coisas tudo no lugar certinho para dar os kills de áudio certinho. Sabe? É muito vasto, assim, tipo, tem que experimentar mesmo. O que mais importa é vocês fazerem coisa, tá? Eu conheço gente que falou que aprendeu inglês jogando. E aí, eu acredito que o inglês seja um diferencial também. Com certeza. Ainda bem que você falou nisso. É que inglês é tão essencial que a gente assume que as pessoas falam inglês. Inclusive, eu já estava assumindo aqui. Né? É muito essencial mesmo. Inglês é... Quando você entra assim mais para dentro da indústria de jogos mesmo, todo mundo já assume que você fala inglês. Né? Nem é uma questão, assim. Tá tudo em inglês, cara. Tá tudo em inglês. Nos programas, em tudo, os códigos, não tem para onde correr. Inglês é imprescindível. Ainda bem que você tocou no assunto, ó, porque para mim é tão rotineiro todo mundo falar inglês que eu nem pensei sobre isso. Não. E vocês têm alguma dica, pessoal, assim, para quem está chegando sem dominar inglês? Eu sei que existem várias possibilidades, né? Mas assim, vocês conhecem alguma dica assim, meio que dá certo para todo mundo, né? Que para avançar nessa parte aí do inglês se não estiver dominando? Assim, primeiro que não precisa estar perfeito, tá? Você tem Google Translate, tem muitas formas de você ir se adaptando ali no meio do caminho. Sabe qual que é a grande diferença entre pessoas que estão aprendendo uma língua nova e bebês e crianças de, sei lá, 3, 4 anos? É que as crianças não têm medo de falar tudo errado e errar tudo. Elas não têm medo. Aí elas falam muito mais e aí isso desenvolve muito mais rápido a fala. Enquanto os adultos, enquanto não estiver falando perfeito, não quer abrir a boca na frente de um americano. Isso impacta demais a velocidade do aprendizado. Você tem que falar que nem uma criança. Assim, eu também costumo... eu tô aprendendo italiano agora. Eu tô vendo livro de criança de italiano, sabe? Porque são coisas muito simples... E aí eu consigo ler e entender mais ou menos o que está falando, né? E eu trato que nem se eu fosse um bebê. Se eu fosse um bebê agora aprendendo italiano, falo de qualquer jeito, vejo conteúdo fácil, fico vendo, como é que é o Bita, Mundo Bita, versão italiana. Ajuda isso demais. Inclusive, hoje em dia, com tanta tecnologia... isso. Pode falar, João. Não, eu ia falar que tem uma série que o pessoal fala que costuma desenvolver bem em inglês, que é How I Met Your Mother. Que parece que são diálogos que não são tão rápidos, então eles conseguem aprender bem, assim, pegar alguns vocabulários. Olha tudo, né, gente? Então, se vocês assistirem coisas em inglês... eu usei muita série para aprender também a ficar mais fluente, só que aí eu acho que é um pouquinho mais avançado, quando você já está dominando um pouquinho mais. Eu pego séries que eu já assisti e assisto de novo, só que dessa vez em inglês.
Por quê? Porque eu já sei o contexto das coisas, e aí eu escuto as palavras e encaixam. Eu sei do que se Isso é trata, muito bom. porque eu lembro. Uma dica também agora com tanta tecnologia é que o próprio chat GPT por comando de voz, tu pode treinar com ele ali. Então, tipo assim, mesmo que o seu inglês seja muito básico, tenta falar com ele ali, entendeu? E vai aprimorando. É. O chat ele pode ser o seu professor, inclusive. Se você pedir, ensina inglês, ele vai te passar Uhum. algumas coisinhas simples ali. É claro que não substitui, né? Mas ajuda, pelo menos, a você continuar em contato com a língua É. ali. O pessoal tá falando muito aqui de habilidades, né? Inclusive tem uma pergunta da Alana, antes de eu seguir para o próximo tópico. Ela tá perguntando quais jogos vocês já fizeram e como foi a experiência de produzi-los e vê-los chegarem ao nível que chegaram. Essa pergunta é mais aí para vocês. Eu tenho um videozinho de Reel aqui que eu fiz dos jogos que eu fiz, e tinha uma linha. Se vocês não se importarem, eu vou passar aqui. Claro, passei. Não sei se o áudio tá saindo, acho que não, né? Mas tudo bem, não precisa de. Esses 3 primeiros é da época do Zibo, que foi onde eu mais aprendi como o computador funciona. Daí eu entrei na Glu, né, na época que estava começando o jogo de celular, aí já estava passando minha carreira para realidade virtual. Esses jogos todos são de realidade virtual, esse também. Aí vem o PKXD, que talvez seja o mais famoso, muita gente conhece o PKXD. E agora é onde eu estou atualmente, né, que é na Eldorado, que eu estou fazendo mais no teor científico mesmo, coisas de games e de qualquer coisa que seja interativa ali, porque tem uma outra área que não é exatamente games, que é essa parte que o pessoal chama de serious games, que são Jogos educativos, né? Educacionais. não educativos, não só educativos, mas simulação de fábrica, treinamento em realidade virtual para a pessoa fazer exatamente igual, porque não é exatamente um jogo, mas é as mesmas habilidades, né? Para você Sim. fazer aquele robozinho lá, é a mesma coisa que fazer um jogo, só não tem a parte super lúdica do negócio, super divertida. Tira um pouco do entretenimento, mas vale igual um jogo. É um Sim. treinamento gamificado, né? Mais ou menos assim, né? Ah, não, você está perguntando, ó, se é obrigatório dominar C++. Definitivamente não, né? C++, ele seria mais para Unreal Engine, só que até mesmo a Unreal Engine, a maioria das pessoas estão programando em Blueprint, que é uma programação visual. É bom você aprender se você quer trabalhar com Unreal e você quer trabalhar na parte mais técnica mesmo do negócio, que aí são os engenheiros que nem olham o jogo direito, eles abrem os blueprints do pessoal que fez dos designers e ajeitam lá para ficar mais otimizado. Agora, a Unity, que é uma das principais, inclusive é a minha especialidade, ela é C#, então ela não é C++. Tem bastante semelhanças, mas é bem diferente, assim, tipo... Muito Ih, bom. rapaz. Acho que você tá mudo, Gabriel. Tá falando, mas... Isso, não, eu só ia falar que o pessoal tá falando muito sobre habilidades, né? E aí, em 2023, eu realizei aqui um trabalho para a Exatar Rio de Janeiro, enquanto ainda era estagiário, que foi desenvolver um material, um e-book, que falava como que você pode utilizar, quais habilidades você aprendeu jogando que talvez você nem saiba, né? Então, ele traz ali um panorama de habilidades que você pode utilizar nas entrevistas, no currículo, e também te traz um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram conhecer o material. Acho que é bem bacana, assim, é introdutório, mas é bem maneiro. O Enzo E tem mais perguntou uma aqui também... Ah, perdão. Eu achei que você tinha terminado. Pode continuar. Não, tranquilo, você ia falar que tem uma pergunta aqui, do Enzo Barreto. Quando vocês eram mais jovens, como se organizavam para dividir o tempo entre os estudos e a evolução na área de programação? O Daniel, quando era mais jovem, estava no mesmo lugar de vocês, né? Ele tem 22 anos. Eu posso falar que eu tenho 40, né? Se eu voltar 20 anos para trás, vocês não nasceram ainda e eu estava entrando na área de games. O Gabriel também pode falar que ele tem 35, já é um pouco mais senior. Ao contrário, eu tenho 22 e o Daniel tem 35. Ah, é? Tá, então... Errei. Tranquilo. É que esse Daniel tem uma cara de muito novo, cara. Não parece ter. My bad. Bom, deixa eu responder aqui o Enzo. O que eu fiz para conciliar? Tudo eu fazia envolvendo desenvolvimento de jogos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava no ensino médio, tinha um trabalho lá que era para fazer o ciclo da água, da chuva, né? Aí chove, aí cai no chão.
Eu falei, eu vou fazer um jogo disso. Aí esse é o meu trabalho, né? Eu perguntei pra professora, eu posso fazer um jogo que você clica e aí chove, e aí quando cai na água você clica e sobe? Aí ele pode, né? Aí beleza. Tudo eu fazia assim, sempre foi assim. Tudo eu dava um jeito de morfar aquele negócio lá para virar alguma coisa de jogo. Aí pronto, aí eu ganhava meus pontos na escola ao mesmo tempo que eu tava aprendendo. Para mim não é diferente, né? Só que só muda a área, né? Eu fazia desenho de tudo que é coisa. Se tivesse um trabalho de mapa mundi, de geografia, eu que desenhava para mim, desenhava para os outros, desenhava para todo mundo. Tivesse algum trabalho artístico qualquer, de fazer uma caricatura, era eu que fazia. Todo mundo me queria colocar no grupo para fazer um trabalho, um trabalho sujo. E aí eu fazia tudo para todo mundo e era muito legal. Fazia todo mundo na carteira, não façam isso, alunos, por favor. Desenhava na carteira, desenhava no caderno, não façam isso. Mas eu desenhava o tempo inteiro, cara. E era assim, eu fazia para todo mundo e tentava ganhar pontos com isso também. É muito isso. Meu pai, ele é desenhista profissional, então eu cresci vendo ele desenhando muito bem. E aí teve uma época da minha vida que eu falei, quer saber? Vou aprender desenho com meu pai. E aí eu vi que desenho não é tanto para mim, porque é meio complexo, mas eu achava incrível, assim, ver ele trabalhando ali 5 horas num desenho e depois sair um negócio, assim, absurdamente incrível. Mas é aquilo, né? Tudo que é admirável, tudo que é difícil tem um trabalho árduo ali até você É. conseguir dominar e fazer. Então, Não é mágica, não é mágica. Não é. Eu acho que é um assunto que está batendo bastante aqui várias vezes, é que isso vale para tudo. Perguntaram em inglês, perguntaram de como é que a gente melhora a nossa habilidade. Quanto mais vocês repetirem uma atividade, melhor vocês vão ficar. Então, eu sempre tive, como eu tive esse desejo de fazer, bem parecido com o Daniel, de sair fazendo para todo mundo, você pode encarar de duas formas. O pessoal está se abusando de mim porque eu sei programar e o pessoal manda eu fazer as programações deles. Ou eu vou programar pela 28ª vez antes dos meus 15 anos de idade. Quem é que está assim também? Quem é que vai estar na frente lá? Entendeu? Perfeito. Então, cada vez que alguém pede para mim fazer alguma coisa, pô, show de bola, porque você está me treinando, beleza. Né? Quanto mais eu fizer... Isso é maneiro porque tecnologia é uma área que não é etarista, né? Um menino de 13 anos, ele pode ter um cargo ali de alguém que... Pode. Porque se você sabe a fazer, mesma é o que coisa para importa, inglês, né? Tipo, se você falar, olha, eu quero praticar inglês, me põe para falar inglês, o pessoal vai começar a te procurar. Tem fulano lá que fala inglês, você fala mais ou menos, falo mais ou menos. Lembra que eu falei de se jogar nas coisas antes de conseguir? É isso daí. Na sua cabeça tá, eu não sei falar inglês direito, não interessa. Alguém falar, tem um americano vindo, eu vou lá, eu vou atender, eu consigo falar com ele. Abre o Google aqui, ó, fica olhando aqui, ó, e vai traduzindo na hora, vai dar seu jeito, mas vai lá falar. Mímica. Porque nisso daí que seu aprendizado vai lá pro alto e 5 anos disso aí você vai estar falando inglês, você vai estar desenhando, você vai estar falando o que for. E Só que se joga na situação que você tem que fazer. E a bagagem de você enfrentar isso, né? E de você poder falar, não, já conversei com fulano, já conversei com ciclano, e isso vai fazer parte da sua trajetória, cara. Essas barreiras que você vai quebrando são importantíssimas, cara. E eu gosto muito de colocar pressão de que alguém mandou fazer, eu tô devendo algo para alguém, porque se eu sozinho falar, eu vou estudar inglês hoje, ninguém tá me obrigando, vou 2 horas de estudo. Aí eu começo a estudar 15 minutos, falo, mano, não quero fazer. Aí eu vou fazer outra coisa, aí eu como um chocolatinho, eu faço um café. Só que se eu falo para alguém, eu vou falar inglês com um fulano que vai chegar no aeroporto. Eu não tenho escolha, gente, eu tenho que ir lá e ficar 5 horas falando inglês mesmo que eu não saiba nada, já era. Eu vou lá buscar ele, não vai mais ninguém, vai eu, né? Se eu não buscar, vai ser problema para todo mundo. Quando você tem uma demanda, isso te motiva mais que qualquer outra coisa. Né? Muito doido. A Juliana perguntou um negócio bem interessante que eu tô com bastante contato agora, que é a IA no mercado, né? Ela falou pro Daniel. Fala aí, Daniel. Desculpa, eu não vi a pergunta aqui, desculpa. Ela perguntou, o que vocês acham da IA no mercado? E, Daniel, como você acha que isso impacta na parte artística? Cara, impacta diretamente, cara. Isso é bom e é ruim, né? Faca de dois gumes. Para muito artista, isso daí ajuda em rascunho, em ideia, em você agilizar um processo que seria totalmente mecânico, que levaria horas para você chegar em algum resultado, mas não final, mas algum resultado mecânico daquela arte que você sabe como tem que ser feito, mas que você precisa de muito tempo para fazer, e vai ser feito em menos tempo, e você vai dar prosseguimento àquele processo. E tem a parte ruim pra caramba, que
Cara, o ano passado foi um boom absurdo de IA na arte, e que, cara, arrebentou com tudo que é estúdio, porque a galera precisava fazer um storyboard, a galera fazia com IA. A galera precisava fazer um avatar, fazia com IA. A galera fazia um logo com IA. Então, como é que você, para onde você vai correr, né? E eu tenho usado esse aprendizado, né, de usar isso como uma ferramenta, assim como a fotografia, né, para arte, né, vamos dizer assim. Você usa isso como uma ferramenta. Eu uso um tablet e uso um Photoshop. Não quer dizer que eu tô burlando o sistema, só que eu estou fazendo de uma maneira que vai ser mais rápida. E é assim que eu vejo, e é assim que eu tento abordar essa situação, que é sim, é complicada. Eu temo pelos próximos anos da arte no geral, mas eu não acho que a arte vai morrer por causa da IA, muito pelo contrário, os artistas nunca vão deixar de existir por causa da IA, não. Vocês podem ficar tranquilos. Eu tenho um ponto bem interessante sobre isso, principalmente para vocês que estão na idade onde vocês vão enfrentar isso muito pior do que qualquer outra geração, que é a seguinte, o que acontece? Como eu trabalho com muitos programadores, eu tenho programadores que são mais velhos, programadores que são bem novos, e tem um sério problema acontecendo com IA. A IA, ela é uma ótima ferramenta para quem já sabe como fazer a coisa, e ela quer acelerar aquilo que ela já sabe fazer. E ela é péssima para aquela pessoa que não sabe como fazer as coisas, porque ela mais ou menos faz, e você fica patinando ali, tentando fazer ela fazer o negócio certo, mas como você não sabe de verdade, você não consegue corrigir aquele final para ficar perfeito. E aí, isso aí com arte, eu imagino que vai acontecer também, porque, eu quero, por exemplo, deixar um jogo num estilo de arte. Então, o estilo de arte não pode ser mais ou menos Tim Burton aqui e um pezinho ali de Disney, não dá, você tem que... O que você pode fazer? Aí um artista que sabe desenhar de verdade, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, faz para mim um boneco, aí ele vai fazer todo misturado a arte, depois ele vai por cima e transforma no estilo de arte correto para ficar maravilhoso. Ele sabe como tem que parecer no final, ele sabe o resultado que ele quer alcançar. Exatamente, e aí uma pessoa que não faz o trabalho de aprender a fazer do zero, ela não consegue fazer essa conversão, e aí ela vai e coloca o trabalho de IA e fala, isso aqui que eu fiz, e fica ruim, por quê? Porque todo mundo consegue ver a diferença entre um e outro. E qual que é o problema? O problema é que agora vocês têm um cheat code ali que mora do lado de vocês para resolver um problema, só que o negócio é que vocês têm que passar pela dor de fazer do zero e não ter ajuda nenhuma, para vocês virarem a pessoa que consegue pegar a IA e fazer a transformação final. Com programação isso acontece muito, porque eu pego e falo, eu quero que você me monte um servidor de não sei o que, tá. Ele monta o negócio todo e fala, beleza, você errou aqui, por causa que, na verdade, o server não é aqui, você errou aqui, porque não é mais, é menos, você errou aqui. E aí, pronto, funciona. Agora, uma pessoa que está entrando agora na área de programação, ela faz aquilo lá, não entende nada do que está escrito, coloca lá, não funciona, aí ela vai lá e fala, não funcionou. O que eu faço? Aí ela vai lá e manda outra versão. Agora quebrou aqui, o que eu faço? Aí vai mandando outra versão. Aí eu vou ver, a pessoa tá 3 dias fazendo um negócio que era para ter sido simples, eu vou lá e falo, cara, o que tá acontecendo? Ele fala, não consegui ainda. Eu falo, mas o negócio tá totalmente pronto aqui, ó. Em vez de maior e menor, você troca por igual. É só isso. Você entendeu o que tá escrito aqui, ó? Tá escrito tal, é igual a tal, não é maior, é igual, porque isso aqui faz sentido com tal coisa. E aí eu vejo que a pessoa tá totalmente perdida. Ela tá tentando resolver o problema de programação sem aprender a programar e fazer o negócio. E aí, o pessoal da minha geração não teve esse problema. Porque se estava errado, te vira, meu amigo. Você vai ter que bater a cabeça até aprender. Só que agora dá para você mais ou menos burlar ali, na sorte, conseguir um prompt que deu certo, e aí passa o desafio para a próxima. Mas um dia vocês vão ficar para trás, porque vocês não entenderam ainda como faz. Então vocês vão ter que se policiar. Eu acho que é muito parecido com a revolução que a gente teve na comida, né? A gente teve a industrialização dos alimentos e todo mundo comeu sem regra nenhuma. Ficou tudo obeso. Agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ir sozinho na academia, sozinho comer ovo, sozinho parar de comer porcaria, porque a porcaria tá lá, facinho, custa R$5 uma caixa de nugget. E você tem que escolher, não vou comer caixa de nugget, eu vou comer de propósito cenoura. E você tem que se forçar. Antigamente ninguém tinha esse problema, só tinha cenoura do lado de fora, você pegava a cenoura e comia, né? Não tinha nugget. A mesma coisa vai acontecer com IA, gente. Vocês vão ter que se forçar a fazer sozinho, sem a ajuda dela. No futuro vocês podem.
Usem como ferramenta, né? Essa que é a questão. Não use como sua fonte de conhecimento, use como ferramenta. Isso. Eu tenho até uma medida. Eu só uso IA quando eu tô careca de saber como é que faz aquilo lá. Isso. Se eu ainda não sei direito, então, IA, não me ajuda ainda. Eu quero fazer eu mesmo. Aí eu aprendo, aí faço várias vezes. Quando eu aprendi de verdade, falo, agora a próxima entra IA. Agora, porque senão ela não é uma ferramenta, ela é o contrário. Ela vai te deixar burro. Tipo, ela não vai te deixar aprender, porque ela tá fazendo por você. É isso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. A gente perdeu um tempão nessa pergunta. Tem, perguntando sobre se tem uma profissão ou uma função responsável somente pela ideia de jogos. Ah, não, mas E aqui se teve sim, outras como é perguntas antes, gente. Ó, teve e as engines, é difícil aprender elas para trabalhar? Não é difícil, gente. Tem muito tutorial no YouTube, e as próprias engines têm uma trilha de aprendizado. Por exemplo, a Unity tem o unity.learn.com ou learn.unity.com, algum desses dois links. Ele te dá, comece aqui, próximo passo, é uma escolinha é da própria Unity. A Unreal, acho que tem uma coisa parecida também. Aí tem essa outra pergunta aqui, tem marcas meio características nos desenhos de IA, né? Sombreamento também, isso aí, ó, o pessoal de arte responde. Tem algumas características que você percebe que é IA, tanto estático como em vídeo. Você, quando bate o olho, você já identifica de primeira. Primeiro é a tonalidade mais quente. O segundo é a movimentação que acontece com os personagens. Enfim, dá para você perceber quando é IA e quando não é. Tem propagandas circulando na televisão que é totalmente IA. E você, quando você olha, caramba, é totalmente IA, não tem nenhuma pessoa ali. Aí a Lana perguntou se tem uma profissão responsável somente pela ideia de jogo. Se sim, como é o mercado? Essa pergunta carrega algumas coisas. Quando você pergunta se é somente, então quer dizer que você está querendo se recusar a aprender outra coisa se for necessário. Isso costuma ser complicado porque o mundo de desenvolvimento ele é muito caótico. Então, pode ser que por um tempo você tenha uma função exclusiva, mas aí aconteça alguma coisa, sei lá, o designer se demitiu, né, e aí não temos mais designer, e não contratamos outro ainda, e alguém tem que pegar essa bola aí. Se você quer falar, eu quero ser muito especialista e eu não me recuso a trabalhar de outra coisa, começa a virar uma dificuldade para o estúdio, né, e aí o estúdio fala, pô, será que a gente trabalha com ela ou não? Empresas maiores, né, tipo Ubisoft, que tem milhares de pessoas, é mais comum de você ter essas hiper especialidades de função, porque eles têm tanta gente que nunca vai faltar trabalho só de ideia, ou é no Assassin's Creed, se não é no Assassin's Creed é no qual que são outros? É no Watch Dogs, se não é no Watch Dogs é no Rainbow Six, sempre vai ter um buraco faltando e você consegue preencher. Mas em estúdios menores, e olha que esses estúdios grandes estão começando a assumir, tá? Estão começando a aparecer mais estúdios menores, ainda mais com IA, com todo mundo conseguindo fazer um pouquinho de tudo, tá virando meio que o geral faz, assim, o que tiver para fazer, faz. Mas sim, tem profissão que é só responsável pela ideia. Só que tá ficando cada vez mais raro e eu recomendo estar com o coração aberto aí para poder pegar mais oportunidades. Agora, respondendo como é o mercado. É um mercado de nicho, tá? Porque uma pessoa exclusiva de ideias é uma pessoa super especialista para uma coisa muito específica do jogo. Por exemplo, o World of Warcraft, ele exige que você tenha 5 best-sellers antes de você virar escritor do World of Warcraft. Só que tem o World of Warcraft que faz isso, mas ninguém faz, porque ninguém se preocupa tanto com a lore que nem o World of Warcraft. Os outros estúdios não ligam de, tudo bem, não é a melhor história do mundo, mas o jogo é bom. Então, você não tem uma função específica para isso. Então, fica desse tamanho assim o mercado, mas existe. Vamos para a última pergunta, que já está acabando, infelizmente, do Lucas. Se é um pré-requisito para trabalhar em games. Mas o que é pré-requisito? Ser artista? Eu não entendi. Tudo mais. Porque se vocês verem eu desenhar aqui, vocês vão ter um infarto, gente, porque... Não, eu sou o maior exemplo disso. Eu sou absolutamente uma negação em arte, gente. Até meus bonecos de palito são feios. Eu sou muito, muito ruim.
Só que aí, né, você vai mira na parte mais técnica, tá? Porque tem o pessoal técnico, gente, é horrível. Por isso que eu tô falando, se o artista não termina o desenho, vai com a arte dos programadores. E aí vai funcionar, tudo vai funcionar, só que vai ser horrível. É quadrado neles, com certeza, tudo cubo, cara. Cubo é maravilhoso. Eu amo cubos. Inclusive, vou até falar para vocês uma parte bem mágica do desenvolvimento de jogos, que é o pessoal trabalha em paralelo. Você não espera a arte estar pronta para você fazer o jogo. A gente começa, isso chama placeholder, tá? Você começa colocando os cubos, eu vou programando tudo com cubo, funciona tudo com cubo, maravilhoso, a roda é um cubo rodando, e aí eu deixo preparado para o artista ir lá e trocar o cubo pela roda dele. Aí ele só faz um drag and drop assim e troca, mas todas as características da roda já estão funcionando. E aí tem um belo dia assim que as artes vão terminando e o pessoal vai integrando e o jogo sai um monte de cubo para um negócio maravilhoso. Fala, caramba, eu acredito que tá lindo desse jeito, pelo amor de Deus. Tem uma área. Desculpa, pode falar. Não, eu só tô falando que eu fico tão feliz por ter gente que faz isso direito, porque eu sou tão ruim. Cara, mas isso também é um nicho, tá? Um cara que se especializa em asset, sabe? De jogos. O cara só desenha assets. Ele não, às vezes não faz o concept todo, ele não faz os personagens, o conceitual dos personagens, nem do cenário, mas ele é especializado em fazer os assets. Precisa de um livro dessa maneira aqui, que vai ficar em cima dessa mesa aqui. Aí você chama esse cara e o cara vai preparar essa arte e vai colocar ali. Seja essa arte 2D ou 3D. Existem caras especializados, generalistas 3D, que são especializados em fazer esses assets que ficam fantásticos. E eles são, assim, imbatíveis mesmo. Não dá para pegar um generalista que não trabalha com isso para botar ele para fazer isso, que ele não vai acertar. Tem toda uma brincadeira com estilos e linguagens que esse cara precisa saber para poder acertar nos assets. Achei bacana que eu fui chamado aqui pro palco, mas eu tô como ouvinte, que, caraca, vocês dois são muito maneiros, muito bom conversar com vocês. Eu só ia dar uma dica pro pessoal que tá falando muito sobre programação, né? Pelo menos, para mim, funcionou muito um curso básico de programação, mas que é muito bem feito e é de graça. É o curso de Python do Gustavo Guanabara, do curso InVideo. Se vocês pesquisarem, cara, é um curso ali que, pelo menos, a lógica básica da programação, por mais que seja uma linguagem, talvez vocês não queiram trabalhar, que é Python, mas é bem bacana para você pegar a lógica da programação. É um curso super gratuito, super bem feito, está disponível no YouTube ou lá na plataforma deles. Então, acho que é isso. Quanto mais conteúdo gratuito vocês tiverem aí, é maneiro para ter uma noção do que fizer. Só a última coisa. Claro. O próprio Blender, ele tem também muitos cursos gratuitos. O Blender é gratuito, você pode baixar um programa 3D leve, maravilhoso, que você aprende muita coisa, tanto no YouTube quanto no próprio Blender, você aprende muita coisa. O 3ds Max sempre faz... 3ds Max não, o ZBrush sempre faz live na Twitch, ensinando como fazer as esculturas digitais e todas essas coisas. E, cara, muito conteúdo gratuito também, cara. Vale a pena procurar, ir atrás que tem muita coisa. A gente tem tempo ainda ou acabou nosso tempo? Então, eu vi que o Luiz tem 14 minutos. Você vai passar todo? Eu queria... Não, só mostrar o comecinho. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Isso daqui é o Overwatch, tá? Isso daqui é o começo do Overwatch. É tudo cubo, isso aqui é o meu mundo, tá? Eu faço esses cubos aí com esses mapas, que é para eu saber se as texturas vão cair no lugar certo quando o artista trocar a textura. Pô, então... mas eu imaginei algo bem mais feio. Isso aí tá bonito até, pô. Não, mas é que cubo é fácil de fazer. Como você clica lá direito, cubo e pronto. Aí, ó, a primeira versãozinha ali que o artista mandou das armas já é melhor do que aquelas mãos lá genéricas, mas tudo olha as partículas, né? Os tiros são quadrados, quadrado deles. Aí o quadrado funciona certinho, o tiro acerta, marca a parede e tal, depois ele troca lá por alguma coisa bonita, mas o jogo já tá funcionando. Ó, como é que chama? O Reaper lá já trocou as partículas por um negócio mais interessante ali, mas ainda assim isso aqui é arte de programador, isso aqui é raycast com render ali em cima, isso aqui faz na programação. E vai incluindo as animações também, passo a passo, né? Isso, e olha como é que é interessante, vai mudando, né? Se a gente andar com melhoria vai mudando as coisas. Agora vamos passar bem para frente aqui, ó, como é que foi evoluindo isso aqui? Já tá mais interessante, mas ó, aquele caminhão é cubo.
Tem até uma roda lá, pra falar que o programador foi tão vagabundo, ele pelo menos colocou uma rodinha ali, pra não fazer mas não tem animação, não tem nada. Aí vamos Perfeito. colocar bem mais pra frente. Muito Agora, ó, bom. ainda tá com bastante coisa, mas tem animação, já tem os efeitos especiais, Sim. né? E agora vamos pro final aqui, ó. Agora tá bonito. Ó, agora é outro. Mas é o mesmo jogo, tá, gente? Tipo, só foi mudando que os Sim. programadores foram fazendo o jogo enquanto os artistas fizeram essa coisa maravilhosa aqui. Exatamente. Muito maneiro, cara. Muito bom, gente. E aí, né, a gente conversou um pouquinho agora sobre essa carreira. E só que para eles entrarem, né, para eles seguirem, eles precisam fazer uma faculdade, né? Então, na semana que vem, a gente vai ter uma ação que eu vou compartilhar com vocês, que foi pensado com muito carinho, para que eles se preparem para os vestibulares, né? E eles conseguirem aí conquistar a famosa vaga na universidade. Então, eu vou compartilhar com vocês um videozinho sobre o que nós teremos na semana que vem. Eu espero todo mundo lá. Já, deixa eu ver se entrou aqui. Entrou. Vocês estão vendo? Sim. Estamos vendo. Vou botar então. Deixa eu ver se. Tá com. Ainda não, tá sem som. Mas eu tô conseguindo ler as legendas. Acho que agora vai. Ei, o Enem tá batendo na porta. Quer saber sobre o que vai cair em... Peraí, tá meio. Tá com eco? Não, Não. Não. Tá um pouquinho cortado, mas dá pra cortando um entender. pouquinho. Ei, o Enem tá batendo na porta. Quer saber sobre o que vai cair em atualidades, em redação ou em biologia? Tá preocupado sobre qual vai ser o assunto do momento? Tá com medo de travar no primeiro parágrafo da redação? Calma, eu vou te dar uma super dica. Nós preparamos o Super Enem. Serão 3 aulões. Eita, internet. Falha, gente. Bom, então como Quer mandar pra mim? Eu toco aqui? Ah, não, é do Drive, né? eu posso só falar, então, não vou botar o vídeo, não. Mas na semana que vem a gente vai ter o Super Enem, que vão ser 3 dias de aulões. A gente vai ter no dia 4 aula de redação com um professor muito bom, gente. Ele vai dar super dicas para vocês conseguirem pensar ali como vocês podem estruturar uma redação para ficar cada vez mais perto da nota 1000. No dia 5 a gente vai ter aula de atualidades, a gente vai falar aí o que está acontecendo no mundo, que muito provavelmente vai cair na prova. E no dia 6 a gente vai ter também aula de biologia focado em sustentabilidade, que é um tema que está muito em alta, e também, né, justamente porque vai ter a COP30 no Brasil esse ano, então é um tema que está muito atual, está sendo muito discutido. Então, fiquem ligados nas redes sociais da JA do Rio de Janeiro, porque a gente vai soltar o link de inscrição e a gente espera vocês na semana que vem, nos dias 4, 5 e 6, às 6 horas no nosso YouTube. Tá? Legal, muito bom. Só vou responder a Juliana, que ela perguntou 2 vezes se tem canal de Discord que a gente recomenda e a gente não respondeu. Eu recomendo o canal da Global Game Jam. Vai lá, porque tem muita gente desenvolvedor lá, você já pode ir montando time, se preparando para a próxima. Perfeito. Boa. Então é isso, gente. Agradeço muito a disponibilidade de vocês estarem com a gente hoje aqui, falando com essa galera. Espero que eles tenho certeza, na verdade, que eles tiraram muitas informações valiosas daqui do nosso bate-papo. E é isso. Vai ter uma sala agora de inteligência artificial, que foi uma coisa que também foi tocada aqui. Eu vou compartilhar no nosso chat o link para vocês conseguirem entrar e participarem da conversa com pessoas que trabalham diretamente com inteligência artificial. O link está aqui no chat do Meet. Tá bom? Eu espero vocês lá, gente. Tchau, tchau. Pessoal, Obrigado. antes, Tchau, a gente consegue tirar uma foto rapidinho? Será que rola rapidinho? quiser Opa, abrir a manda ver, câmera. manda ver. Rola. Boa, quem puder abrir a câmera aí, pessoal. Vamos lá. Vamos lá, no 3, hein? 1,